Olá a todos, me chamo Ronaldo Drex Farias Pacheco, sou orientado pelo professor André Luiz Brum e venho apresentar o trabalho intitulado O Desenvolvimento e Avaliação de um Método Computacional para a Detecção de Bugs em Cenários Simulados de Simulação através do aprendizado por reforço e análise de dados. Uma breve introdução. O cenário de ambientes digitais e jogos eletrônicos é naturalmente complexo. Os jogos crescem em escala e complexidade. Nesse contexto, o processo de playtest, ou seja, o teste de jogo, emerge como essencial, sendo responsável tanto pela avaliação da jogabilidade, ou seja, essa fase é jogável, o nível de dificuldade está adequado, tanto pela identificação de bugs. Bugs é toda e qualquer coisa que ocasione nenhum comportamento errôneo. O playtest, originalmente, ele é feito apenas com testadores humanos. Depois surgiu scripts para se fazer ele, só que testadores humanos demandam muito tempo, porque exige que muitos testes sejam realizados. E scripts, cada vez que o jogo é modificado, precisa-se recriar o script. A IA mostra uma solução promissora, pois permite uma exploração mais eficiente dos ambientes digitais e amplia a cobertura dos testes tradicionais, como mostrado em Gordilho entre os autores. No contexto de jogos, o Reinforcement Learning ele surge como, dentro da IA, a melhor alternativa. Afinal, os agentes interagem com o ambiente de forma autônoma, recebendo recompensas por ações que aproximam o sistema do comportamento desejado. Nós temos aqui uma figura mostrando como que Reinforcement Learning, ou seja, aprendizagem por reforço, interagiria com o ambiente no jogo do Super Mario. Ou seja, o jogo, o ambiente, é a própria fase, o environment, e o agente é o próprio jogador, no caso o Mario. O agente faz ações que afetam o ambiente muda o estado do agente e dá uma recompensa. Para a detecção de bugs, basta a gente trabalhar em o que realmente é essa recompensa do agente. Propostas como essa foram feitas em Gordilho, entre outros autores, e Gleason, entre outros autores. Nós temos o contexto de falhas temporais e não temporais. Falhas temporais são todas aquelas que dependem de alguma ação no tempo, ou seja, ter que esperar alguma coisa, ter que pegar uma coisa, uma sequência de ações que tem que ser feitas em determinada sequência para ser certo. E não temporais são falhas como, por exemplo, a de física, glitches visuais, que são o alvo desse trabalho. Os objetivos desse trabalho: a investigação de como esses métodos podem ser aplicados para detectar falhas em ambientes virtuais, inclusive podemos destacar esse como objetivo central da pesquisa, explorar agentes encontrados em jogos eletrônicos para identificar falhas, complementação das estratégias tradicionais de playtest, analisar como as abordagens automatizadas baseadas em RL podem complementar os testes de jogos tradicionais e o estudo do impacto dessas técnicas no processo de desenvolvimento de jogos, com o objetivo de reduzir o número de falhas. O material e métodos que foram utilizados e estão sendo utilizados durante a pesquisa: a Godot Engine, uma plataforma de código aberto para jogos e simulações 2D e 3D, lançados em 2014. É nela que vai ser desenvolvido o ambiente virtual com o qual os agentes irão interagir. E serão realizados 3 experimentos. Um aleatório, onde o agente ele basicamente vai poder ter a mesma probabilidade, ou seja, P1 é igual a P2, que é igual a P3, etc, até P8, ou seja, a probabilidade de escolher qualquer um dessa vizinhança do agente, que é a bolinha azul, vai ser igual. O determinístico e o probabilístico funcionam baseado em um critério de curiosidade chamado C. Esse critério C ele é inversamente proporcional à quantidade de vezes que o agente visitou aquele local. Ou seja, quando um agente visita, esse critério é decrementado em 10%. E a diferença entre o determinístico e o probabilístico é que no determinístico, o agente sempre vai escolher a vizinhança próxima dele, cujo tem um maior critério C. Ou seja, aquele que ele menos visitou. E no probabilístico, o critério C é usado para determinar a participação em um sorteio. Ou seja, quanto maior a curiosidade, ou seja, maior o critério C, maior vai ser a probabilidade dele escolher aquele local. Mas não necessariamente ele vai escolher sempre esse local.
Como resultados, nós temos a criação aqui do ambiente que vai ser desenvolvido, ou que será futuramente implementado, e a categorização de alguns bugs. São 7 ao total. No 1, a gente pode pular para fora do mapa, por cima do muro. No 2, o agente cai em um fosso do qual ele não consegue sair. E no 3, o agente consegue acessar uma determinada plataforma, não consegue acessar uma determinada plataforma que deveria ser acessível. O 4, o agente pode entrar em uma construção cujo interior ainda não foi modelado, ou seja, essa construção pode dar uma vantagem para ele num cenário competitivo, alguma coisa. Afinal, ele conseguiria olhar a parte de fora, mas quem está de fora não consegue olhar ele dentro. No 5, há uma ponte com física ativa, porém invisível, ou seja, um glitch visual. O desenvolvedor talvez esqueceu de colocar a textura da ponte, coisas do tipo. No 6, um bug parecido com onde tem um trecho do muro que está sem física, que permite que a gente saia dos limites do mapa. O 1 ele pode passar por cima do muro, e nesse daqui ele passa por dentro do muro porque não tem física. E o 7 é um bug que não sabemos exatamente qual vai ser o comportamento, porque depende da implementação da física da engine, mas é quando duas paredes muito próximas ficam causando um comportamento errôneo. Quando o agente interage lá, ou seja, as 3 físicas da parede da direita, da esquerda e do próprio agente ficam muito próximas. Isso é muito similar ao trabalho que o Gordilho ele realizou, onde aqui nós temos o mapa que eles desenvolveram, onde tem paredes com escalada, elevadores, pontos que o agente não consegue sair, pontos que o agente pode ultrapassar para fora dos limites do mapa, etc. Como conclusões, a proposição de um método de detecção automática de bugs usando agentes baseados em RL. A aplicação de IA se mostrou promissora, ampliando a cobertura, a automação e a cobertura de testes. Superação dos limites dos métodos tradicionais de playtest, ou seja, aquela coisa de tempo, porque demorava demais para fazer todos os testes. E em futuros trabalhos, incluir uma aplicação em mais cenários, com novas variáveis, como por exemplo novas mecânicas, e agentes para aprimorar a metodologia. Como agradecimentos, agradecemos ao MEC SISU pelo incentivo financeiro na forma de bolsa de estudos do programa de ensino tutorial PetComp. E aqui estão algumas referências. Muito obrigado pela atenção.